Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fazendas Infinitas, podcast da Trato Consultoria. Eu sou o Arthur Toledo e hoje está comigo Daniel Pagotto, mais uma vez. Vamos lá, e hoje eu vou contar um pedaço da história também, não vou só ouvir, não. Você é parte da história hoje, Um né? pedacinho. É entrevistador e entrevistado ao mesmo tempo, né? Então, na verdade, eu vou entrevistar os dois, na verdade. Vai. E você já sabe que tem que se inscrever no canal, tem que deixar like, tem que comentar e compartilhar com aquelas pessoas que precisam ouvir esse conteúdo. Aqui o Fazendas Infinitas, a gente sempre traz as pessoas que a gente gosta, admira, respeita, os nossos amigos, para trazer a trajetória profissional, falar sobre negócios agro, fazenda, falar sobre como que a gente leva uma fazenda para um futuro, chegar nas próximas gerações. Essa é a base do Fazendas Infinitas. E para contextualizar isso aqui hoje, estamos recebendo um cara que é nosso amigo antes de tudo, é sócio do Daniel Pagotto, tem uma história longa aí de muitos anos juntos, então vamos explorar bastante isso aqui hoje, mas ele é engenheiro agrônomo, produtor rural, é o diretor de operações da TDHC, é o cara, meu amigo Rodrigo Camargo. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Arthur. Agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, com o Daniel, com você. E estamos aí, vamos contar um pouco da história. Para nós, Camarguinho, né? Camarguinho, nosso fera aí. E tem muita história para contar hoje, porque o Camargo e Daniel, há muitos, vocês estudaram juntos, não? Foi da mesma turma, não? Contemporâneos, né? O Daniel é 2 anos mais velho. Quase mesma turma, mas Exato. se conhecem aí, né, há longos 30 anos. Mas começaram a trabalhar juntos lá em começo dos anos 2000, foi isso? 2006. Então vamos colocar. São 20 anos trabalhando juntos. E aí essa história foi lá um desafio muito grande que eu quero explorar aqui, essa história hoje, que é da África, né? Angola, Moçambique também, na época, né? Se fazia isso lá. Mas vamos do começo aqui um pouco, né? Me conta um pouco como foi o teu começo aí, né? Da vida profissional. Saiu da faculdade e você tem histórico na família de fazenda e propriedade rural, e como é que foi esse começo aí, Camarguinho? Depois a gente pode até voltar antes disso, mas eu falo que tudo que eu vivo hoje, muito eu devo, muito eu falo, porque não é tudo, mas muito é Exalc, né? Então, assim, para quem pensa em seguir uma carreira ou que rumo tomar, eu acho que começa lá atrás, né? A escolha de uma boa profissão, de uma boa instituição de ensino. É lógico que quem faz a instituição não faz o aluno e nem o aluno faz a instituição. Mas se você puder unir, né, os dois, isso é um grande potencial. Então, assim, dá um grande potencial. Então, eu devo muito a Exalc, mas porque eu consegui explorar a Exalc, né? Da mesma forma que o Daniel também fez uma trajetória brilhante na Exalc, eu consegui, na área principalmente de agricultura, não era nem tanto pecuária, minha família era já de pecuária, mas eu fui mais para o lado da agricultura no primeiro momento. Então, quando eu saí da Exalc, eu já tinha uma base de produção. Eu não saí do banco de escola e fui me deparar com, nossa, e agora? Como é que eu faço para plantar, para colher, para regular uma máquina? Então, esse medo eu não tinha. Então, Quer dar um exemplo até, né, do estágio que você fez lá, que é um estágio super profissionalizante do GES, você ficou vários anos lá e era todo fim de semana, todas as férias, a hora que não tem aula vai para lá, não era isso? A gente tinha um estágio, você era voluntário, não recebia nada, recebia muito conhecimento. Sim. E você tinha um final de semana de folga só por mês, e isso era independente de feriado, de carnaval, dia santo. E se você faltasse, ainda descontava da sua folga mensal. Então, assim, e era muito rígido, né? Tinha hora para entrar, não tinha hora para sair. Então, isso deu toda a base prática, porque a gente fazia, além do planejamento, que é o que a gente aprende nos livros do banco de escola, a gente fazia o planejamento, a gente era questionado sobre esse planejamento pelos professores do Departamento de Agricultura, e uma vez aprovado, a gente colocava em execução e nós mesmos éramos os executores, né? Então, a gente literalmente colocava a mão na massa. E isso é de fundamental importância. Hoje a gente depara aí com... Não só hoje, antigamente também, porque a gente era uma exceção, uma raridade dentro da instituição. Tanto na parte que é o GEA, o Grupo de Experimentação Agrícola,
tinha e tem, esse estágio existe até hoje, tinha e também tem o CPZ, né, que é o Corse, né, do professor Moacir Corse, que é muito famoso. Então, assim, esses estágios e outros estágios em outras áreas dentro da Exalc, que produziam os melhores profissionais. Hoje, a hora que a gente depara com colegas nossos, né, nas diferentes áreas, mas principalmente no agronegócio, que é onde a gente está inserido, a gente acaba observando que praticamente os que deram certo, os que estão melhor posicionados no mercado, eram aquelas pessoas que na época do banco de escola faziam um diferencial. Não era só ir para ali, assistir aula e ir embora para casa. Um cara que tinha algum compromisso ou com uma entrega um pouco mais robusta, né? Não só sentar e estudar e fazer prova, né? É mais do que isso, porque né, o Camargo, mais da metade do tempo dele na escola, ele passou nesse estágio. Então, não é assim, não tem férias, não tem fim de semana, festa mesmo, né? Se quisesse ir na festa, ficava até 5 horas da manhã, 6 horas da manhã já batia no estágio de novo. Direto. Então, todas as férias tinha que fazer estágio. Eu fiquei do 2º ano até formar, né? E você vê, quando eu formei com o currículo normal de qualquer aluno. Fui fazer residência agronômica na época com o Fancelli, que era o fera de milho, né? Então saí com isso também no currículo. Mas mais do que isso, aí com carta de indicação de professores, né? Os professores que eu lia livro, eu entregava o meu currículo e com carta de 3 feras, né? Do Vitti, Fancelli, professor Favarin. Então, assim, isso já me lançava lá na frente, né? Se eu tinha algum empate ali para a decisão de quem ia contratar, isso já fazia um diferencial. E comecei minha vida, formei e comecei minha vida profissional podendo escolher onde eu queria trabalhar. Eu sempre fui muito da área de fertilizantes, de adubação, né, de solo, fertilizante, fertilidade de solo. E fui trabalhar na Maná. Comecei na Maná, fui para Uberaba, Uberlândia no primeiro momento, como trainee, mas fiquei 8 meses só. Assumi uma supervisão no Mato Grosso, e ficava em Cuiabá. Eu sei que em menos de 2 anos eu estava na melhor supervisão do Centro-Oeste. Eu fui presenteado, vamos falar assim, mas lógico, por mérito também. Então, assim, com 2 anos de empresa, eu era o maior vendedor do Centro-Oeste e o segundo vendedor do país. Você é da área comercial, então. Eu comecei na área técnica, entrei para ser assessor agronômico, mas aí eu comecei a ter muito contato com a área comercial, porque exatamente eu dava suporte para a área comercial ter um embasamento técnico para vender o produto, que era o Fosmag. Era um produto difícil de vender, mais caro do que a média. Era $10 mais caro a tonelada, então você tinha que ter um argumento bom para você vender isso, para vender o produto. E aí, como eu comecei a ter muito contato com a área comercial, chegou um determinado momento que foi me dado a oportunidade. Você quer seguir como assessor agronômico ou quer ir ser supervisor de área? A supervisão dava mais status. Desculpa, a assessoria dava mais status. O salário era melhor, dava mais status, só tinha um no Centro-Oeste, eu seria o segundo. Mas a área comercial eu vi que dava mais dinheiro. A verdade é essa. Então, assim, eu acabei optando. Eu gostava mais da parte técnica, mas falei, eu vou continuar exercendo a parte técnica na minha área comercial e fui para o lado financeiro. E foi bom, né? Conheci um caminho, um lado que não era... ser vendedor, né? Todo mundo tem a vergonha de falar, o que você é? Eu sou vendedor. Pode dar o nome que você quiser, RTV, supervisor de área, mas você é um vendedor, né? E, graças a Deus, tive uma trajetória boa nessa área comercial. Gostou tanto do comercial que você foi ser dono de empresa de vender insumos? Com a minha carreira CLT durou pouco. Acho que eu não tenho 3 anos de CLT. E aí, lá em Primavera mesmo, eu fui convidado para atuar junto de uma revenda na área de fertilizante, quer dizer, continuei na mesma área, mas então toda
A gente abriu uma revenda lá e a parte de adubação, de fertilizante, eu que era o responsável dentro da... Porque era uma revenda, né, de defensivo, de tudo. E aí aí fiquei nessa revenda e as coisas iam bem, muito bem até eu falir. Até você vai... Não, calma aí, conta mais. Como que isso Que aconteceu? momento histórico de cenário de mercado. Mais ou menos igual essas revendas nos últimos anos também que deram problema. Não, o problema foi a revenda que faliu a gente, porque quando eu falo a revenda, assim, nós éramos em 3 e um dos sócios fez uma arte lá e deu errado para os outros 2. Mas na época foi uma coisa assim, foi pesado. E o que você aprendeu, o que você tira disso? Ou como é que foi? Ó, tamo bem, tô voando, saí de melhor vendedor para tocar um negócio e depois ver tudo ruir. Quando eu estava lá, os colegas meus até brincavam. Pra você ter ideia, em 2 anos eu já tinha avião, carreta de combustível, estava começando com aviação agrícola. Aí os colegas falaram, você foi lá para o Mato Grosso, você está mexendo com droga, porque não pode. Cresceu muito rápido, Cresceu muito não é rápido. possível, tem coisa Coisa errada. errada. Então, assim, é difícil. É. Aí eu, com 28 anos, eu olhava para mim, me olhava no espelho. Se olhar no espelho é muito difícil. Eu não sei se todo mundo já teve essa experiência, mas quando você está numa situação difícil, você se olhar e se encarar, é uma experiência interessante. E eu falava, você não é o bom, você não era o cara, sai dessa. Por que você não sai dessa agora? E é difícil, né? Tem que ter muita fé, muita força, mas não foi uma coisa assim, um processo rápido, foi um ano e pouco de todo dia, se você não vê saída, pega situações difíceis, coisa que você não era preparado para viver, né? Eu falava, eu só queria ser agrônomo. Olha o que aconteceu. E coisa meio pesada, de pistoleiro atrás de você com pistoleiro atrás dos outros, coisa assim. Também você ia atrás Vai vindo atrás de mim, eu vou... Mas não pegou ninguém, não, né? Vou entrar no jogo, né? Então, assim, é um mundo surreal. Mas graças a Deus, eu falo graças a Deus, tem gente que não acredita ou acha que é uma força, cada um dá o nome que quiser. E tem gente que não acredita em nada mesmo, ou diz que não acredita. Mas ter Deus faz diferença nas horas difíceis, sempre faz. E graças a Deus, tudo passa, né? Veio a oportunidade de ir para a África. Aí que eu falo que tudo você vê como é que as coisas são interligadas, e eu volto na Exalc. A oportunidade de eu ir para a África veio por causa da Exalc. Tá. Porque eu conhecia o Daniel, quer dizer, se eu não tivesse feito o trabalho que eu fiz na Exalc, como no estágio, eu fui coordenador do estágio, não era qualquer um que virava coordenador, eu fui coordenador do estágio, e por 2 vezes, eu fui o único coordenador que foi, depois fui de novo. Então, assim, por essa confiança da época de faculdade, eu recebi o convite de ir para a África. Não foi pela amizade. Sim. Amizade já tinha. Se não tivesse competência, ninguém ia estar levando você para isso, né? Mas aí dá uma contextualizada nisso. Então, que ano que foi essa história aí da operação? Isso foi 2005, talvez. 6. 2005 foi o casamento. Pronto. Aí eu e o Camargo encontramos no casamento de um amigo comum e estava precisando de um gestor, no executivo para o projeto da África, que eu trabalhava, né, nesse momento com esse grupo, para abrir fazenda lá do zero, para tocar um projeto muito grande lá. E aí achei lá, eu precisava de um cara bem formado, às vezes que se virava sozinho. Aí ele falou, não, tô querendo mudar de onde eu tô aqui, tô querendo caminhar e seguir. Encaixou no perfil, né? Encaixou no perfil que precisava, né? Precisava de um cara não podia mandar qualquer um que não ficava não, lá, né? precisava ser trombada. Não sabia que ele era tão trombada assim naquela época. Ele era amigo da faculdade e tal, não era trombada. E até dar um contexto disso, né? Que então você estava na época
no projeto que era um grupo internacional, que tinha operação na África, Angola e Moçambique. E 2 ou 3 anos após o final da Guerra Civil. Então, você ia para Angola, era o país inteiro cravado de bala, não tinha estrada, não tinha nada. Né? Aí o Camargo que viveu lá, né, muito mais. Eu ia cada 90 dias passear, dar oi para ele lá, mas é ele que tocou. Na Angola tinha passado vários anos de guerra civil lá, e aí tinha sido a retomada ali de uma estabilidade política, e vocês foram para lá, nesse momento, né, para abrir fazenda, organizar e... mais ou menos isso. Aí, o plano era a transferência de tecnologia tropical do Brasil para lá. Então veio o grupo de fora, que, né, tinha o caminho de seguir, e nesse contexto a gente ainda estava buscando áreas, né, melhor caminho, tinha uns estudos da época de Portugal, lá da época colonial e tal. E aí chegou o Camargo lá, eu fui lá só entregar ele lá. Fui entregar ele, até entreguei direto lá né, na região onde ficou a fazenda depois, para o governador. Não foi antes, né? Mas depois, eu lembro quando eu fui apresentar lá o governador de uma província lá. Que é a província que nós estamos lá até hoje. Que a fazenda que está até hoje. Eu sei que eu recebi o governador no Brasil aqui, e aí ele falou: quando você for para Angola entrar na minha província, você está proibido de entrar sem me ligar. Aí eu sei que eu e o Camargo fomos para lá e fomos visitar a capital só para buscar uns insumos, nem lembro o que era. Aí liguei pro governador e falou: não, vem para cá, vou te receber na minha casa hoje. Vão jantar comigo, aqui tem jantar com os chineses. Aí você conta. Aí ficamos lá, jantamos com os chineses. Falei, bom, vamos desobedecer o governador. No outro dia, não, vocês vão caminhar comigo amanhã cedo. Vocês caminham? Vocês andam? Andamos. Então vamos junto. Amanhecendo. Governador no meio, eu de um lado, Camargo no outro, 2 gigantes atrás da gente. Viatura, e foi de um lado para o outro na cidade, com a marca a calça apertada dele. uns 15 quilômetros de Butila. 15 quilômetros. Andando, né? Andamos. Mas essa experiência, bom, experiência em qualquer outra cultura que não seja a nossa sempre é muito rica, muito válida, né? Mas a experiência em África é um negócio assim surreal, não tem jeito de você contar. Uhum. É só quem vive. Tem histórias que você tenta contar. Se você contar como é, você passa de mentiroso. Se você que ele quiser, quando você quer transmitir, não tem jeito. São coisas surreais. Então, assim, mas muito, muito difícil, né? E transformador, né, Camargo? Né, uma das primeiras coisas que eu lembro do Camargo, quando identificou a fazenda lá, e ele começou a abrir a fazenda, e eu ia lá cada 90 dias mais ou menos, e via a evolução. Então, na primeira vez que a gente foi no povoadinho lá, que nem não tinha nada, o Camargo começou a contratar a turma lá para serviço braçal mesmo, carregar madeira, porque a gente exportava tudo, né? Desde o gado até o cerqueiro, até motosserra, arame, e por aí vai, mas tirava madeira lá. E começaram a dar serviço para os meninos ali em volta. Mas aí tinha todo um rito cultural, tinha que entrar lá na casinha do Soba, né? Que era o tipo líder da comunidade, dar um vinho para ele lá, comer uma mandioca, um amendoim lá, né? Dentro da casa de barro, né, Camargo? Aí depois ia de novo, aí o Camargo já arrumou um painel solar para tudo. Então já tinha luz, uma luzinha da outra vez. Aí o molecada começava a ter colchão para dormir, comprava um colchão. Depois, na outra vez, os caras já compravam bicicleta, né? E essa transformação foi acontecendo. Como já foi falado, a gente chegou lá no pós-guerra, né? Então, assim, para transitar lá tinha que ter autorização do Exército. Não era uma coisa... eu ia de Luanda para a província. 300 quilômetros. Que dia você vai, que dia você volta, onde você vai ficar. E às vezes, muitas vezes, você precisava ficar mais 1, 2 dias, 3, 4. Você não podia, você tinha que retornar na base, volta 300 quilômetros, aí você pega outra guia. Se você passasse um dia, se você fosse pego com documento expirado, você era preso na hora. Era uma coisa assim. Então, eram algumas coisas bem, bem rígidas assim, que dificultavam muito. Esse trajeto de 300 quilômetros que eu estou te falando gastava 24 horas, tá? De carro. Era 300 quilômetros longe, hein? Era 300 quilômetros daqui em São Paulo, né? Que você chega em 3 horas. Você fala 24 horas, o povo acha que é conversa. Uhum. O Daniel sabe que não é, estrada, entendeu? Não tinha estrada. Não tinha estrada. Aliás, tinha uma estrada antes da guerra, é pior ainda, porque tinha estrada
e só mina, então você não conseguia andar, porque se você andasse, cortava o pneu. Essa história da mina eu até acho interessante, né? Porque Angola, se eu não me engano, foi um dos países que, nesse momento aí, era o maior campo minado do mundo. Era o lugar que no mundo mais tinha mina terrestre, era em Angola, né? Era lá que você foi, né? E até hoje ainda tem. Ainda tem bastante, tem bastante. né? E aí eu lembro que já ouvi essa história, dizer assim, ó, o Camargo que ia na frente lá para achar onde que era a fazenda e dizer assim, isso aqui é bom, isso aqui não é, isso aqui, né, tem características interessantes para fazer uma produção agropecuária. Agora eu imagino o que passava na sua cabeça, você nesse lugar, sabendo que aonde você estava indo estava cheio de mina no chão, e como é que era isso? Na verdade, Arthur, lógico, a gente sabia mais ou menos das regiões piores, mas assim, onde a gente entrou, a gente, depois que a gente já estava com a área consolidada, achamos 2, 3 minas. Eu não pensava muito, não. Mas mete a máquina aí. A gente tinha uma tática. A gente nunca era o primeiro da fila. Solta o trator aqui, ó. E eu lembro a fazenda. Fica meio afastado. Fica meio atrás, né? Vai meio atrás. Não, mas graças a Deus nunca aconteceu nada, mas de fato acontecia isso, né? Eu lembro que a primeira vez que a área identificada lá que o Camargo foi, e aí nós fomos entrar mais profundamente na fazenda, era uma L200 que a gente tinha exportado para lá, com um tratorzinho 275 ou 292, com a gradinha. Então foi o rapaz gradeando na frente do trator, e a gente uns 20 metros atrás, se explodisse, não era cargueiro. E essa é verdade, essa é verdade. Mas enfim. Imagino para contar para mãe isso, né? Mãe, eu tô aqui num lugar tranquilo, tá tudo certo. Mas agora, em máquina de esteira, a gente metia a cara mesmo e ia. Eu dei muito em cima de trator de esteira lá na polícia. Mas assim, tudo era muito difícil. Então, quando a gente chega a Cacuz, que é a cidadezinha, eu fiquei morando lá uns 6 meses. Não tinha água, não tinha energia, não tinha internet, não tinha... Era coisa de filme. Eu falava no telefone de satélite... Tomava banho de balde. Tomava banho de balde, falava 6 horas da tarde era a hora de eu ligar tanto para receber, mais recebia, né? Porque para falar era $1 o minuto, a bateria também não durava muito. Quando falava não tinha energia, como é que você carregava? Tinha, mas era assim num período limitado do dia, porque era com gerador e tal. Então assim, foram 6 meses de voltar. Isso foi uma experiência é engraçado. Foi uma experiência difícil, mas o ser humano ele se acostuma. E para mim foi uma coisa assim muito gratificante, porque o que eu escutava de história do tempo do meu avô, eu fiz. Não ter estrada, no Brasil e sei lá. Não ter estrada, não ter energia, não ter ponte, não ter... A gente ia, para você ter ideia, para ir para a fazenda, eram 30 quilômetros, a gente demorava 3 horas. E o pessoal já saía só de cueca mesmo, porque ia tolar, ia ter que descer todo dia, tolava na ida e na volta. Então, assim, são coisas... E depois a mudança vem vindo, você vai fazendo estrada, faz ponte, coloca manilha, porque a gente identificou uma área lá, assim, virgem de tudo, não tinha nem acesso, não tinha estrada, não tinha... E mato, né? O que a turma desmatou aqui, que hoje é difícil, né? Até por questões ambientais, mas só tem desmatamento mais lá para cima, a gente chegou no mata selvagem mesmo. Então, assim, é como se fosse o Brasil dos anos 60, 70. Sim. Isso inclui malária e... malária e... um monte de outras doenças. E conflito com população local. É isso que eu ia perguntar, como é que era a questão da segurança de vocês lá, né? Porque vocês estavam com um grupo que fornecia uma segurança para vocês, né? Então, tanto o governador estava do lado de vocês, né? A empresa que mandou vocês para lá estava do lado de vocês, mas e na prática lá, o cara sozinho lá, como é que era isso? Na verdade, o buraco é mais embaixo, né? Assim, a gente tinha uma segurança, mas eu também sempre fui firme, vamos falar assim. Você tem que ser firme, né? O pessoal sabia que a Camargo não fica muito quieto se a coisa apertar. Então, assim, porque eu tinha problema com roubo depois, né? Que a gente viu o navio, tinha problema com roubo de gado, tenho até hoje. Eu fazia algumas coisas não muito ortodoxas quando a gente, né, precisava. Então,
Não estou falando de matar ninguém, não, mas, Mas tem que se posicionar. mas tinha que ser uma coisa assim firme. Uhum. Né? Então é sempre perigoso. Tomás escutar, nós vamos amassar o Camargo. Nós vamos invadir aí, vamos cortar a cabeça do Camargo. Aí meu amigo fala para ele entrar na fila que já tem uns 50 aí que quer assar o Camargo. Pega a senha aí, porque... Então, assim, mas teve momentos difíceis do povo me acordar, estão invadindo a fazenda. E tinha que ser, não é fácil. Uhum. Chega a hora que você tem que tomar a decisão. Eu nunca tomei decisão de cabeça quente, porque senão não funciona. A decisão você toma ela para você estar preparado para executar ou não. Então, teve alguns momentos que poderia ter acontecido um conflito sério, mas eu estava pronto. Uhum. Mas não na hora do calor do momento ali. Eu já tinha pensado antes. Nós vamos até aqui a gente vai, porque não tem mais como recuar. Um que o cara era goiano, a outra que o cara faliu lá no Mato Grosso, cheio de gente procurando ele, né? Então é só mais um aqui, né? Lá eu estava no paraíso. E o Camargo, né, eu acho que pode até voltar um pouco, né? Porque o Camargo, até entrar na faculdade ou até estar na faculdade, também tem que ser muito resiliente. Recentemente a gente contou toda a história com alguma semelhança, mas é isso, né? Você perdeu seu pai muito cedo e virou o chefe da família com que idade? Na verdade, eu nasci num berço de ouro, nasci bem abastado. E a minha infância foi muito boa, mas a vida mudou rápido. Eu perdi minha avó em 85, meu avô em 86, meu pai em 88. Lógico, tudo da mesma família, do lado paterno, que era a minha família de Goiás. Minha mãe ficou viúva com 35 anos, 2 filhos para criar, 4 fazendas. A gente tinha garimpeiro, madeireiro, poceiro numa das fazendas que tinha sido invadida. Quer dizer, só coisa fácil de lidar, só gente tranquila. E para uma mulher que não entendia nada, então assim, querendo ou não, a gente... A verdade é que a gente ficou pobre. Né? Terra não vale o que vale hoje, obviamente, mas minha mãe foi vendendo as propriedades, e o padrão de vida nosso, que era um padrão bom, a gente foi até ficar praticamente Essa sem já nada. foi a primeira fase da criação do couro grosso, né? Já foi... E com isso, eu só tenho uma irmã e minha mãe. Com isso, minha mãe entrou em depressão, e é uma doença difícil. Bom, eu sei que com 19 anos eu ainda estava na faculdade. Com 19 anos eu encostei minha mãe. Encostei ela, falei, a senhora não precisa mais se preocupar com nada. E então assim, a gente vivia com outro aluguel, eu fazia uns corre, tinha baile em boate, fazia uma festinha ali, o estágio já me remunerava um pouquinho, e a gente também não pagava aluguel, mas assim, foi uma vida difícil. Eu não tinha... O povo falava assim, mas nas férias você faz estágio. Eu não falava nada, meu pessoal, eu também não tenho dinheiro para viajar, então para mim dá na mesma, né? Então assim, mas o importante disso, eu não quero assim que quem veja o vídeo fala, nossa, a vida dele é só tragédia. Não é isso. Mas a minha vida é uma vida real de quem nasceu em família que tinha dinheiro, sabe o que é dinheiro, fui criado no mundo do dinheiro. Tanto é que mesmo eu sem dinheiro, os meus amigos sempre foram de dinheiro. Uhum. Né? E até porque, muitas vezes que eu não tinha dinheiro, os amigos falam, né? Não, vamos embora, a gente paga o seu. Né? Sabe que você não tem dinheiro, né? Uhum. E quer a companhia e tal. E assim, é você saber o que você quer. Aquela condição de não ter dinheiro, para mim, não servia. E para eu ter dinheiro, eu vou ter que fazer um diferencial. Porque dinheiro é difícil. Uhum. Né? Não cai do céu. Então, é aquele negócio de você... principalmente hoje, quando a gente vai contratar, eu e o Daniel, a gente fala muito isso. O melhor funcionário para se contratar é aquele que precisa. O cara que ele não precisa, é difícil ele ser bom. Porque exatamente por isso, é porque não precisa. Se apertar demais, ele fala, esse aqui eu não vou me submeter, ou esse aqui eu não quero, ou não deixa isso para lá.
infelizmente, Sim. né? É isso que a gente... Ele pode até ser bom, mas estraga fácil, né? É, Fica mole fácil. ou Né? ele fala, eu vou até a página 3, 4, essa aqui eu não vou, não. Isso aqui vocês Sábado podem... tem casamento da minha prima, né? entendeu? Então, e com a marca essa história, né, de vida dele, de resiliência disso, de não ter falado não para nada, né, em muitos momentos da vida, agora às vezes ele fica até, né, encafifado, falando, mas não é possível que essa moçada agora não, né, não pega, não firma, não sei o quê. Nós temos que nos adaptar, mas dentro, claro, de um contexto de, né, de alguém que gosta do que faz, que seja capaz e que aguente porrada, até porque, né, no nosso negócio ainda envolve a África, envolve desafios aí um pouco distintos aí do dia a dia normal de cidade no Brasil. Vamos chegar nesse negócio de hoje aqui. Então, você ficou quantos anos na África, Camargo? Então, esse projeto nosso, eu fiquei lá 8 anos e meio. Tá. É bastante tempo. É muito. Bastante tempo. A turma que a gente conhece de vez em quando vai e não fica um ano, 2 volta, né? Quando eu fui, eu pensei, vou ficar 5 anos no máximo e vem embora. E talvez eu ficasse mais. Eu só não fiquei mais porque Angola entrou num processo de estabilidade financeira, política não, mas mais financeira. Complicou muito, lá tudo girava em torno do dinheiro do governo, o governo começou a não pagar, aí é um efeito dominó. Aí eu falei, o projeto lá começou a ficar ruim, a viabilidade do projeto lá, né? O projeto lá até que nem tanto, mas a perspectiva de crescimento, porque, para você ter ideia, para você tirar dinheiro de lá, ficou muito complicado. Né? Até hoje, essa situação está agora, parece estar se resolvendo. Mas no meu último ano também, eu já estava numa carreira solo. Igual aqui no Brasil, só que lá o meu CLT já tinha vencido também. Então, assim, eu já estava desmatando por conta, né? Eu já tinha comprado. Estava prestando serviço. Estava prestando serviço. Eu tinha abandonado ele também, ele ficou meio triste. Então foi a época que o Daniel foi embora. Não, já tive dó. Daniel correu. Não aguentou tanto também, né? Não aguentou, não. Então, eu estava prestando serviço. O povo pergunta para mim, mas por que você veio embora? Eu já não estava mais nesse projeto nosso. Eu estava prestando serviço, estava muito bem. Eu falo que foi o ano que eu mais ganhei dinheiro em África, como prestador de serviço. Mas aí deu coincidiu um momento difícil do país com a questão da Lava Jato, mas foi tudo junto, porque muita empresa brasileira, todas estavam lá, e com a Lava Jato também todo mundo veio embora, então sobrava máquina, sobrava tudo, e o governo não pagava. Enfim, aí eu acabei vindo embora de lá em final de 2014. Mas o nosso projeto, até hoje, desde aquela época, é um projeto de consolidação, de transferência de tecnologia mais bem executado em Angola. Não tem nenhum outro projeto que se assemelhe ao nosso. Esse projeto é a referência, né? Ainda até hoje é a referência. Ele andou um pouco estagnado, teve a pandemia, isso também contribuiu para dar uma travada, e a gente volta nesse contexto, aí no outro formato, eu e o Daniel, né, a gente volta de cena aí em 2022. Sim. Né? Aí a gente se reencontra aí. E o nosso antigo patrão lá agora a gente tem uma sociedade que faz tudo que a gente fazia no passado, só que agora um pouco mais de cabelo branco, um pouco mais de cabeça e menos força, né, Camargo? E as coisas então, aí no contexto da coisa, né? Então você ficou esse tempo lá na África, voltou para cá, seguiu aqui sua carreira como agrônomo, como produtor rural, começou a operar no negócio da sua família lá, da sua mãe. Como é que foi esse só fazer antes de passar para cá, essa experiência, acredito que tanto para o Daniel quanto para mim, de África, vamos falar de 2005 até 2015, no meu caso, 10 anos aí, o Daniel um pouco antes, 2004, ela deu uma bagagem enorme para a gente conseguir estar onde estamos hoje, em termos de organograma, governança, fluxo de caixa,
estudo de viabilidade técnica, econômico, financeiro, exportação, né? Fazer navio, nós fizemos 3 navios. Eu acho que é isso que o Camargo está falando, é essa transformação que a gente fala, né, o perfil hoje do profissional do agro, o executivo de fazenda que a gente fala, a gente aprendeu nessa jornada de um grupo estrangeiro que precisava ter orçamento, precisava, né, fazer gestão de caixa, precisava saber de uma estrutura organizacional, então isso aí ajudou bastante, além dessa resiliência de estar no lugar inóspito aí. É. E aí isso tudo deu uma bagagem muito grande, e como lá tudo é muito difícil, por exemplo, uma coisa difícil lá é a logística. Se você não tiver logística, eu vi muitos projetos fracassarem lá, porque estava tudo certo, mas a hora que chegou na logística, não pensamos nisso. E o A lá é 6 meses. Já era, né? Já foi. Se perdeu, você não né? pensou, então agora sinto muito, né? Então e tudo muito difícil para executar coisas que aqui são simples, são fáceis. Quebrou uma peça, eu preciso de um técnico, vai lá, liga para o fulano, compra lá. Não, lá não é assim, lá você tem que fazer tudo, né? E mesmo você fazendo tudo, tem coisa que você não consegue fazer, né? É coisa assim, né, Camargo? Ó, liga lá para uma carreta boiadeira buscar 200 coisas a fazer. Não tem. A gente, para você ter ideia, os navios que a gente fez, foram 3 na altura, nós fizemos as carretas boiadeiras. Né? Pegamos containers e viramos, né, cortamos, colocamos divisória, a gente fabricou as boiadeiras. Então é só para dar exemplo. E até hoje mesmo. Não, ainda elas Funciona nós ainda. utilizamos até hoje. Então, essa dificuldade preparou a gente para... Eu tenho muito... O Daniel sabe, quem trabalha comigo. Eu não aceito falar que não dá, que não consigo, não dá. Não, peraí. Dá. Vamos ver o jeito, a forma, quando, que meio precisa, mas você não pode falar que isso não dá para ser feito, né? Ainda mais você tendo todos os recursos que a gente tem aqui. Então, isso nos deu uma bagagem, e hoje, vindo quando foi para a gente retomar, e foi uma retomada mesmo, né? Na verdade, não é uma retomada de lá. A gente montou uma empresa agropecuária aqui. Novo projeto. Um novo projeto. Para ir dando suporte, porque a gente já fazia lá. Porque, como o Daniel falou, um dos nossos sócios para que a gente... Então, quero só fechar o lucro para chegar nisso daí, então, nesse meio tempo, o projeto desta empresa que existia lá ficou meio de lado, vocês saíram e foram fazer outras coisas, cada um, Daniel veio para cá, trabalhou, né, no Banco JBS, fundou a Trato, o Camarguinho continuou. Em que lado que você estava? Era cuidando das tuas coisas aqui no Brasil. Eu fui ser produtor rural, porque a gente tinha uma fazenda, você vê, tem coisa que acontece. Teve uma fazenda nossa que entrou em litígio. Logo que meu pai morreu, ele tinha um sócio, o sócio falsificou a assinatura, como se meu pai tivesse vendido a fazenda para ele. Isso foi uma briga judicial, 20 anos de briga. E também, porque foi o que sobrou. Senão tinha ido, aí saiu essa... né, senão tinha, aí, quando eu voltei, ainda estava meio enrolado. E eu já estava cansado disso. Aí eu voltei para resolver. Aí eu fui para cima, porque aí eu fui para cima com advogado, com coisa mais... Você tem que estar em cima, né, de processo, senão a coisa não anda. Não fala um negócio, minha mãe não acompanhava, nem tinha condição de acompanhar. Aí eu falei, não, agora eu vou pegar para a gente tocar a coisa que é nossa. E fui para o mercado financeiro também, na linha de empréstimos, de linha de crédito, de abrir um escritório, que até bem... Na verdade, entrei num escritório de convidado, que até já existia. O escritório existe até hoje, eu que não estou mais lá. Então, tive uma experiência do mercado financeiro também um pouco, mas mais voltado para a pecuária. E aí recebi o convite para a gente montar uma empresa aqui para assumir algumas coisas da agropecuária aqui. E, na altura, eu falei com o Daniel, recebi uma proposta assim, 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 mas se você não for, não sei se eu vou. Se anima e junto, porque eu sabia que era muita coisa, né, para pegar sozinho. Então aí, isso foi 2022, né? 22. Aconteceu isso, quer dizer que aí o pessoal, né, desse grupo estrangeiro, eles tinham essa operação, né, na África, mas também tinha operação no Brasil. Sim. Desde a outra época já tinha essa operação no Brasil. Né? Exatamente.
E aí o negócio ficou meio de lado com vocês fora, foi tocado aí, né, do jeito que foi tocado, mas vocês estavam fora do negócio. Em 2022, a turma decidiu chamar vocês de volta para reativar o negócio, mas de uma forma diferente, né? Então aí não era mais vocês simplesmente serem um funcionário lá da empresa e trabalhar, né? Mas um modelo em que vocês se tornaram sócios, né? Do dono, né? Então dono do grupo aí criou uma nova sociedade, qual vocês são sócios e operam em cima dessa estrutura, né, de fazenda aqui no Brasil e dar um apoio, um suporte para a questão da África. Aí, né? Exatamente, é como se tivesse desconectado a empresa anterior dele, nós montamos uma nova e assumimos isso, né, full aqui, essa transferência de tecnologia. Eu mais no bastidor, no ar-condicionado, e o Camargo no pega, como ele sempre fez. Porque o Camarguinho é o diretor operacional, né? É o cara que realmente faz o negócio sair do papel, né? O Severino, né? O famoso Severino. O Daniel fica mais fazendo conta, né? Fazendo planejamento. De vez em quando ele me contato chama. Com o povo. De vez em quando ele me chama, quando, né, não estou nos momentos trato, aí eu vou lá de assistente do Camargo lá para levar água para ele, carregar, né, guiar. Não, mas eu desconto. Quando a gente vai para a África, ele vira meu adjunto. E aí, nesse novo formato, né, vocês operam a operação agropecuária aqui no Brasil, né, que tem uma unidade no Goiás, tem uma unidade aqui em São Paulo, e vocês ainda fazem os navios para mandar gado lá para a África e dão um certo apoio técnico operacional lá para o pessoal em Angola, né? Vocês não operam mais lá, né, como era antes, mas e orienta a turma lá, né? Uma prestação de serviço com a turma lá, né? Quando a gente retornou, já tinha esse plano de fazer pelo menos um embarque para lá. A gente está indo para o terceiro agora. Nós vamos fazer um agora no segundo semestre. Fizemos um em 23, um em 24, 25, isso. E vamos fazer mais um agora em 26. Então, assim, essa bagagem que a gente tinha, né, a gente teve só que ajustar um pouquinho a rota, porque as coisas mudam uma coisinha aqui, outra ali, mas, assim, foi como voltar a andar de bicicleta. O Daniel nunca tinha desembarcado lá igual a gente fez, não, né, Daniel? Não, lá no primeiro. Todos, na verdade. Mas esse... Eu só não embarquei um aqui, que é aquele que mudou a data, senão quase que eu ia acabar meu casamento, e foi o único que ele deixou cair um animal no mar. Se ele não falar isso, eu deixei. O único que eu não foi... A responsabilidade era sua. Caiu uma vaca no canal lá de São Sebastião, lá, coitado. Mas não é aquela que nadou até a beira e virou um filme, não, né? Não, uma história dessa. Não, essa é mais recente. Essa é mais recente. Uma história dessa aí do que fugiu e criaram até um filme. Era o nome de um boi. E assim, eu conheço, né, o bastidor dessa história toda aí, né, de alguma forma aí, indiretamente acaba apoiando e o que eu gostaria de conseguir passar para as pessoas que estão assistindo aqui, ouvindo a gente, que tem alguns detalhes que são muito impressionantes, que talvez para vocês sejam óbvios porque vocês estão de dentro, né? Então toda essa logística, né, de você comprar animais no Brasil, juntar os animais numa data específica, porque o navio vai chegar tal dia, tem que ter aqueles animais daquelas características, e um detalhe que vocês levam fêmeas prenhes, né? Então elas têm que estar prenhes para subir no navio, né? Então você garantir que naquela data que o navio vai chegar, vai ter X animais prenhes, prontos, aptos, com documentação, questão legal, burocrática, logística, caminhão, isso já é uma operação de guerra por si só, né? E quando chega do outro lado, aí tem outra operação, porque aqui você tem quantas carretas você quiser, pagando mais caro ou mais barato, você vai arrumar, né? Lá não é assim, né? Quando chega lá para desembarcar, ainda levar para a fazenda... Ô, Arthur, eu falo para quem quiser ouvir, e não é arrogância, eu falo, o trabalho que a gente faz, ninguém faz. No Brasil, só conheço a gente. Todo mundo exporta. Mas não, você exportar, importar, entregar a operação chave na mão, então, só acaba quando eu entregar na propriedade no outro destino, no outro país, isso ninguém apoia faz. A extensão rural em paralelo, né, Arthur? Vai núcleo mineral, vai arame, vai varragão forrageiro, vai semente de capim, vai uma pancada de coisas outras para viabilizar. Vai contratação de colaboradores também do agro, de vaqueiro, veterinário, então a gente faz um pouco disso aí
no suporte disso aí, para também dar segurança que as coisas vão funcionar com adaptação ao manejo tropical também. Então não é entregar alguma coisa, é fazer a tecnologia que roda aqui funcionar lá também, né? E por que toda vez que vocês entregam lá, chega o navio lá, vocês quase são presos no porto? Ah, não tem jeito. Quase não. Esse aqui foi preso. Tirei ele 2, 3 vezes a última vez. Estou, não sai mais, fica quieto aí. Mas é difícil. Eu fico dando sopa lá, né, olhando para o céu lá, todo mundo gosta de me prender. Eles olham para mim e falam, não vai não, que ele é confusão. Vou pegar esse aqui, ó. Tá brincando. Mas assim, e a própria operação nossa aqui em São Paulo, aqui em São Paulo não, em Goiás também, mas a gente potencializou muito a fazenda aqui de São Paulo, né? Tanto em número, a gente dobrou a capacidade estática de confinamento, a gente fez passo embaixo de pivô, fizemos cana irrigada, fizemos usina fotovoltaica, estamos agora com as usinas funcionando na ABS, que é fora da rede, nas baterias. Então, assim, tem muita coisa que a gente faz como laboratório. Ó, nós vamos levar essa tecnologia para Angola, que faz sentido lá, mas a gente já testou aqui antes. Então, por exemplo, essa mesmo da energia. Não tem rede de transmissão. E a gente quer colocar pivô. E lá é tudo no gerador. Como é que você vai colocar pivô e não tem energia, né? Então, assim, essa é uma saída e isso nós estamos fazendo realidade hoje aqui. Sim. Aqui em Glicério, né? Nós estamos rodando pivô com energia e bateria solar. Uhum. Exatamente para levar isso para lá. Então, assim, essa necessidade ou necessidade lá da gente ultrapassar barreiras acaba fazendo a gente pensar em coisas e ser eficiente aqui que talvez a gente não pensaria, não seria. Então, assim, é bacana esse desafio. Aqui na fazenda nossa mesmo, eu acho que a gente já está no limite assim, de otimização. De aplicação de tecnologia, né? Falta pouca coisa, é uma automação a mais disso ou daquilo, mas o que dá para ter de ideia, o Daniel fala para eu parar de ter ideia, para de ter ideia. Mas o Goiás, né? Até agora não cabe nada no lugar nele, ele quer fazer estufa de tomate do Goiás lá, mas essa foi vetada. Mas o legal, assim, né, que até trazendo um gancho aqui, né, recentemente a gente recebeu aqui um grupo no pessoal da Nigéria, né? Sim. E eu fui lá acompanhar com vocês, a gente fez um bate-papo lá com eles. E eles visitaram, né, tudo lá, e aí eu digo, talvez quem está dentro acha que é meio óbvio, né, mas quem vem de fora vê a coisa bem diferente, né, e aí um deles era o reitor de uma universidade da Nigéria, né. Bem conceituado. E o pessoal tava assim, nossa, que legal, né, tudo que você mostrava ali dentro da fazenda, os caras estavam, pô, que bacana, como é que é isso, como é que é aquilo, pô, que legal, tal. E aí uma das coisas que eu falei para eles ali lá no final, lá, acho que você nem estava lá na hora que a gente estava conversando, eu falei assim, olha, isso aqui que você viu hoje, isso não é a média da pecuária do Brasil, tá? O agronegócio brasileiro tem muitos centros de excelência como esse aqui que você está vendo, mas isso aqui é o suprassumo da tecnologia, da intensificação, da ousadia, né, de acreditar em tecnologias novas que muita gente tem muita resistência a fazer. Então, aqui no Brasil ainda tem um caminho longo a se melhorar, falando do pecuarista, do agricultor do Brasil, no país inteiro, que é um desafio muito semelhante ao que eles ainda têm muito pela frente lá na África. Eu fiz até, inclusive, a comparação, como você falou agora, eu falei para eles, olha, eu vejo, né, a Nigéria aí como o Brasil dos anos 70, era o Brasil que não tinha zero de produção agropecuária, né, importava alimento, e hoje virou o que virou. Então, vocês estão ali no começo da história, tem muita coisa para crescer. Mas trazendo esse contexto de que o que vocês fazem é algo muito intensivo, né? É algo precisa de coragem para fazer isso, precisa de resultado, precisa de conhecimento para ter resultado, porque tudo que vocês estão fazendo, se não tiver resultado, não sobrar o capital no final, a turma manda acabar, né? Fala assim, ó, vamos acabar com esse projeto aí, que vocês estão dando prejuízo demais. Em um pivô lá, a gente chegou a fazer, lógico, no período do verão mesmo, com alta luminosidade, temperatura e adubação e água à vontade,
chegamos a fazer 21 moá por hectare, quer dizer, uma coisa totalmente Sim. impensável, assim. Não vou falar que é só a gente que consegue fazer, tem gente competente Sim. também, mas é um desafio em vários aspectos. Mas não é a régua do Brasil todo, Não, né? não, Isso aí longe disso. é a ponta, né? Mas essa bagagem que a gente tem nesse histórico, que a gente falou um pouco aqui, é que nos permite esse tipo de voo, né, de alçar voos mais altos que a gente ainda a gente não foca só nisso, mas é uma realidade. Por exemplo, em 2023 a gente teve na Argélia, tinha tudo para acontecer, para a gente também entrar lá mandando gado, navio, mas infelizmente pelo modelo da legislação do país, não foi possível. A gente tinha um produto que os pecuaristas queriam, mas não conseguimos quebrar esse entrave governamental. Recentemente, nós estamos aí para começar o desenvolvimento, não sabemos também o que vai acontecer, mas fomos convidados para ir para a Venezuela. Então, a gente já faz parte de uma delegação de 30 produtores, que ainda esse ano nós vamos estar indo para a Venezuela, com o intuito também de desenvolver pecuária. Parte desse pessoal teve lá em África, em Angola, viu o trabalho que a gente fez, viu o nosso potencial de começar um projeto do zero e chave na mão, turnkey, total, full. Então, por esse know-how e pelo know-how de exportação, a gente também está sendo convidado a ir para a Venezuela. Esse pessoal da Nigéria aprovaram um projeto grande lá e vieram atrás dessa busca de transferência de tecnologia. O feedback que a gente foi muito positivo, que a gente deve avançar com eles ainda esse ano. Então, assim, isso vai te dando uma satisfação do trabalho ao longo da jornada, né, que a gente tem, e também uma certeza que a gente está no caminho certo, né? A gente vem buscando cada vez mais se aprimorar, a gente sempre aprende, né? A gente está sempre em evolução, mas alguma dessas... É porque Angola, para a gente, já ficou uma coisa assim, ainda tem muito potencial, a gente trabalha, mas é um território conquistado. Nós temos potencial para ir para outras regiões com oportunidade também, e isso é muito gratificante, sem dúvida. Muito bem. E qual que é o desafio hoje, né? É o próximo navio? Qual é a grande novo empreendimento aí que vocês estão em busca? Isso não tá meio calminho por enquanto, né, Camargo? Mas a gente faz alguma fusão até o fim do ano. Não, nós estamos aí com uma que não é novidade, mas é um projeto para nós, né? Para o nosso tamanho um pouco ousado. A gente estamos aí já trabalhando para a gente dar start numa usina de fotovoltaica de 5 megas. Para daí a gente começar a entrar nesse circuito de energia mesmo, de uma forma mais intensa. Fazer mais um navio. Botar mais um tanto de maquinário aí. E tô com a impressão aqui, que o momento da pecuária aqui não tá tão fácil. A gente tem cana também, que agora, né, começou a descer ladeira também. Mas, né? Nós temos uma operação em Goiás, a gente também está estudando de intensificar lá para pegar a recria, virar aqui mais só para engorda e deixar lá toda a parte de recria. Então, assim, tem alguns desafios. Mas como o Daniel falou, o desafio maior é você manter porque é difícil no agro aí, tanto falando da parte de agricultura, mas da pecuária também. Às vezes é difícil você se manter. Né? Às vezes você se manter já é um baita, não é todo ano que... Sim. E se você não andar para trás, já tem ano que já é uma grande vitória. Baita, e por incrível que pareça. Né? Não era para ser num país igual ao nosso, com a competência que o agroprodutor tem no país, eles são muito competentes, sabem produzir, e aí não falta política, falta incentivo, falta dinheiro, tem muita informação desencontrada, muita informação mentirosa de liberação de verbas,
Os planos safra maravilhoso. Não, eu fui lá no AgriShow, estava lá no AgriShow, falaram lá, liberou 10 bi. Até ontem não tinha desses 10 bi, não chegou. Se saísse, fazia assim, acabava, hein? Sabe? Aí você pega o tanto de empresa aí com RJ, né? Aí o judiciário também não tem preparo para lidar com isso, a verdade é essa, porque não tem a sensibilidade do que é o agronegócio, né? Se tivesse um pouco mais de sensibilidade, porque você não vai executar uma pessoa, ele não deu um cano porque comprou um carro, um ar-condicionado, pega o carro. Não é assim. É uma história de vida, de família, de legado. Ele precisa de fôlego, de time. Então, assim, é um cenário complicado. A gente vê, né, que o produtor rural em outros lugares do mundo, né, como os Estados Unidos, na Europa, em qualquer lugar do mundo, alimento é um tema de segurança nacional, né? Então os caras fazem de tudo para proteger o produtor rural. Aqui parece que é um pouco diferente, né? Que os caras fazem de tudo para bombardear o produtor. Tem hora que você parece que você é bandido. O cara que tem que se virar, né? Para dar resultado, né? Mas muito bem, indo pro finalmente aqui do nosso papo aqui, Camargo, senão a gente vai contar a história umas 2 horas aqui. Ainda não contamos nada, né? Tem história para voltar outro dia só para contar mais história, né? Com certeza. Lembra do Camargo com 21 anos, recém-formado da faculdade, o cara saindo lá da Exalc, né, com início de vida profissional ali. Você pode dar um conselho para ele. Qual o conselho que você dá para o Camargo de 21 anos, recém-formado? Arthur, na verdade tem vários, né? Mas a gente tem que... alguns são fundamentais, né? Primeira coisa, escolha com quem você anda. Eu falo uma frase, boi branco anda com boi branco. Escolha com quem você anda. Não ande com pessoas que não te agregam, não ande com pessoas duvidosas. Duvidosas que eu falo não é só em relação a conhecimento mesmo, porque tem gente que é muito empolgada, e principalmente nessa idade, todo mundo acha que sabe tudo, que conhece tudo. Eu sempre gostei de andar com pessoas mais velhas, sempre me dei bem com gente mais velha, desde de novo, né? Escuta mais do que você fala. Você é mais novo, escuta. O mais velho, ele sabe, né? Essa ânsia, vocês veem isso muito na sucessão, né? A ânsia dos jovens quererem atropelar. O patriarca ali, ou a matriarca, não chegou ali à toa, né? E já sentiu o sabor amargo, né, na vida. Então, assim, tenha um pouco de paciência, escuta mais, e tenha, principalmente, força de vontade. Nada vem de mão beijada. Força de vontade, resiliência, você se permitir frustrações, porque não vai ser sucesso, né? Se você achar que você vai... E mesmo hoje, por exemplo, a gente fala de negócio grande. Esse negócio grande, geralmente, ele gera uma ansiedade. Só que eu conversei com o Daniel, nós vamos continuar no nosso projeto piloto. Isso aqui é a parte. É lógico que você tem que se envolver, que você tem que se dedicar, que você tem que acreditar, porque coisa grande, se você não acreditar, ela não decola. É aí que você tem que acreditar. Mas você não pode deslumbrar com aquilo. Você não pode fazer daquilo virar tudo porque o negócio é grande, porque fica assim, nossa, se a gente aceitar isso aqui, fica milionário. Nossa, mas o negócio grande é difícil, é bem mais difícil de acontecer. Então, assim, não deslumbrar com dinheiro, com esse mundo, né, fantasioso, fabuloso, que às vezes aparece. Dinheiro é bom, todo mundo gosta. Vai no princípio. Se você fizer o princípio bem feito, o dinheiro vai virar uma consequência. E, principalmente, faz o que você gosta. Não faz o que você não gosta, porque não dá certo. A gente conversa muito isso, eu e o Daniel. A gente está bem, a gente está fazendo o que a gente gosta. Como é que a gente pode melhorar isso aqui? Esse aqui para mim não está bom. Então vamos. Porque vai dar muita coisa vai estar errado, só que você está naquilo que você gosta de fazer, você está disposto a evoluir, porque, como diz o Camargo, vai dar merda. E o Curu, não caça confusão. Não procura confusão. A confusão, ela vem. Ela já vai vir, né? Não procura ela, né? Se você estiver fazendo tudo certo, não complica as coisas, porque ela vai complicar por si só. Né? Quando o pessoal fala que a vida não é fácil. A vida não é para quem quer produzir, para quem quer fazer,
Para quem não sai da inércia, beleza, às vezes a vida vai passando, mas tudo que você quer fazer demanda muita energia, muita expectativa, muita frustração. Tem a conquista também, né, que é a satisfação, lógico. A gente trabalha numa balança porque tem mais satisfação do que frustração. Mas, assim, ó, a vida é dura. Para quem acha que a vida é mole, fica em casa. É que não entra, não. Mas tem umas coisas que a gente fala até, né, que você vê com muita frequência. A gente vê com muita frequência aqui. A turma, nessa altura do campeonato, criar confusão é fazer teste. Não, vou testar aqui se vai dar certo a cruza do não sei o que, no Mato Grosso. Gente, né? A FAPES faz as pesquisas, o CNPq faz a Embrapa tá ali. Embrapa arrebenta. Então, só faz o que a turma já tá soltando, que aí sim validou. Senão você vai se desgastar e vai dar errado. Vai dar errado. Só que a turma nova, com essa empolgação toda aí, né? Acha que é o sol, é o dono do mundo, e a gente já sabe, né? Vai ficando velho, vai entendendo como é que a gente pensava antes, né? E com o tempo fala, gente, tem tanta coisa já pronta que para executar já é tão complicado, e a turma querendo fazer teste, né? Fazer pesquisa na minha fazenda, no meu detalhe aí. O caminho é executar o que já tem. Porque o difícil do erro é porque o erro, na maioria das vezes, ele custa tempo. E por isso que aquela frase, a experiência custa caro. Ela custa a moeda mais cara do mundo, que é o tempo. Uhum. E só quem já passou, por isso que a idade dá isso, quem já viveu um pouco, vê o tanto que o tempo é precioso. O jovem, ele não dá valor no tempo. E a hora que você erra, aquilo custa tempo, custa um ano, uma década da sua vida. Então, cuidado, vai devagar. É isso Certo. aí, é isso aí. Palavra final aí pra gente acabar nosso passo de hoje. É isso, mais uma vez, assim, dá um palpite para a vida, né, da turma mais nova. Quando o Camargo falou de resiliência, você vê, o Camargo nasceu em berço de ouro, passou por dificuldades e a necessidade fez ele se moldar para ter resiliência e ele não podia falar não, né? Então ele fazia o estágio, à noite trabalhava, não sei o quê. Então, essa turma, né, que nos acompanha, muita gente que já vem de herança ou vai ser sucessor, então os pais já quiseram dar um certo conforto para as pessoas. E esse conforto, muitas vezes, acaba atrapalhando você de ser o melhor profissional do negócio da sua família, ou quanto você vai evoluir o negócio da sua família na sua geração. Porque você já recebeu ali, então já está tudo bem, tudo calmo, né? Viver uma dificuldade, opa, não preciso disso, não preciso, né, trombar demais, não preciso, né, me arranhar demais aqui, mas você só vai crescer e ter um propósito se você se colocar como um protagonista daquilo, para aquilo acontecer tudo no seu tempo, né? Tem o tempo de aprender e depois vai chegar o seu tempo de liderar o seu negócio e ainda vai chegar a hora que você vai passar para quem está embaixo. Então, nesse caminho da jornada de produtor rural, de herdeiro, de sucessor de negócio agro, você vai ter um momento de aprender, um momento de liderar e um momento de ser o conselheiro para quem está chegando. Então, a hora que isso ficar claro, quanto antes isso ficar claro para você que é mais jovem, mais chance do seu negócio dar certo e passar da sua geração para outras ao longo do tempo, do mesmo jeito que você, né, tá herdando que já veio. E Arthur, a geração de hoje tem que, e não sou eu que falo, todos os estudos aí mostram que a geração é uma geração que não quer muita dureza, que é mais, a geração anterior era mais aguerrida, mais. Então, assim, a geração de hoje, eu queria ter nascido nela, porque eu tenho certeza que eu ia ser o wise da minha geração, igual eu tenho uns 30, Tem um monte, 40, né? rapaz, Tinha eu vários tenho duros. um monte de amigo, tem 30, 40 fera, eu falo, aí não dá, mano, só tem fera. Você ia ser a boiada, né? Cabeceira. Aproveita que a turma não quer muita coisa. É uma vantagem competitiva, né? Todo mundo meio bom ali hoje em dia, né? É isso aí, eu vou dar uma sugestão para o próximo episódio que a gente vai trazer o Camarguinho de novo, aí fazer um assim, com churrasco, com, como é que é o nome do cantor? O Theo, ou
como é que é o Ferratini, enfim. Então, fazendo um churrasco, cantando música, moda de viola, música, né, que a gente gosta, e juntar uns 4, 5 que já passou por aqui, né? Juntar o Nino, juntar o Celso, juntar quem mais aí nessa... Eu só sei que no dia que fazer a picanha que vai salgar de nós. Ele que faz a frase e não deixa. Trato na brasa, trato barbecue, né? Chique, vamos bolar uma dessa aí. É isso daí. Obrigado, gente. Camarguinho, muito obrigado pela sua presença hoje e em breve a gente retorna com mais uma participação sua por aqui, com certeza. Maravilha, eu que agradeço. Tamo junto. É isso aí. E a você, meu amigo, que ficou até aqui, muito obrigado. Tenho certeza que você está saindo melhor do que você entrou. Você ouviu alguma coisa aqui que fez você pensar. Sabe como é que você agradece? Você deixa o like, se inscreve no canal, deixa um comentário, mande esse episódio para quem precisa assistir no YouTube ou no Spotify, ouvir vários agregadores de podcast. Todos os agregadores têm o Fazendas Infinitas e você não pode perder o próximo episódio. Até mais!